meu trabalho todo começou com um levantamento nos cartórios de imóveis em São Paulo. Na época você entrava, tinha uma central de cartórios que você entrava, já era mais fácil, porque antes você não conseguia, você tinha que ir em cartório em cartório. E hoje, naquela época, 2001, 2002, a gente entrava na internet e fazia os pedidos das certidões em nome daquelas pessoas. Aí eu descolei o nome deles completo, o CPF deles e fiz uma pesquisa nos cartórios de imóveis do estado de São Paulo. Para minha surpresa, eu comecei a receber todas as certidões. Todos os cartórios foram me mandando certidões pelo correio. Era muito engraçado. Então eu estava fazendo 1000 outras matérias, outras coisas, e fazendo e selecionando e juntando esse material. Quando veio o material dos cartórios, eu descobri que eles não tinham nada. Eles tinham praticamente, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eles tinham um apartamento aqui em Perdizes, no bairro de Perdizes, em São Paulo, financiado pelo antigo BNH, que é o sistema, que é o mesmo sistema financeiro habitacional, tipo a classe média que financia um imóvel em 30 anos, com prestações, não sei o quê. Eles tinham esse imóvel e, se eu não me engano, eles tinham uma fazenda, um sítio. Era um negócio assim que não era uma coisa grandiosa, que justificasse ser tão ricos e ostentassem tanto. Então, a partir daí, eu comecei uma pesquisa nos tribunais para ver se tinha alguma coisa contra eles, alguma ação, alguma coisa assim. Aí foi um trabalho mais de formiguinha mesmo, porque aí eu tinha que ir pessoalmente. O Tribunal de Justiça de São Paulo não era naquela época informatizado, não era, então você tinha que ir pessoalmente fazer uma pesquisa lá e tal. Aí eu fui na Justiça do Trabalho e foi na Justiça do Trabalho que eu comecei a encontrar, quer dizer, na Justiça Comum eu comecei a encontrar as ações de despejo, as ações com questões relacionadas aos fiadores, as pessoas que tinham alugado templos, espaços para que fossem transformados em templos da igreja e que estavam sendo processadas porque não pagaram e tal, e estavam perdendo imóveis delas próprias, entendeu? Então aí foi uma coisa atrás da outra, sabe aquela coisa que você vai puxando, vai puxando, vai puxando e vai vindo, vai vindo, vai vindo. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir, até comecei a pagar o dízimo. Aí eu comecei a conhecer pessoas da igreja, pessoas, ex-funcionários da igreja, pessoas que tinham processo contra eles, trabalhistas, e que foram... Então, assim, eu levei 4 meses. Então, assim, eu me dividia entre o dia a dia da redação, fazendo outras matérias. Enquanto isso, eu estava só acumulando ali a apuração dessa matéria, até que eu dissesse assim, não, eu tenho algo para dar, para mostrar. Então, o que aconteceu? No domingo tinha o Gugu, o programa do Gugu, e o programa do Gugu, o Gugu estava revoltado, porque o Gugu foi garoto propaganda da Renascer. Então, a imagem dele ficou vinculada aquelas histórias todas, né, de irregularidades e tudo mais. E aí ele deu espaço para a bispa Sônia Hernandes ir lá pessoalmente se defender no dia que a matéria estava na banca, assim, que a primeira capa estava na banca. Ele mostrou a capa e tudo mais. E aí ela foi, a bispa, muito sofrida, toda de preto, sem nenhuma joia, completamente assim abatida, parecia outra pessoa daquelas que a gente via o tempo todo na mídia, com muita maquiagem, muito brilho, muito glamour e tudo mais. E aí ela foi para dizer que era tudo uma grande mentira, que era uma perseguição contra os evangélicos, o que não tinha nada a ver com evangélico, era uma coisa específica com a denominação Igreja Renascer em Cristo e especificamente contra os seus donos, que eram ela e o marido, né? E aí o que aconteceu? Para a surpresa dela, começou a pipocar na produção do programa um monte de ligação de pessoas que tinham se sentido lesadas por eles, pessoas que estavam na matéria, citadas na matéria, e pessoas que não estavam citadas na matéria, que perderam os bens que tinham, porque foram fiadores deles, deram o nome deles para eles poderem alugar os templos e tudo. E aí acabou que virou uma bola de neve para ela, ao vivo, ela lá ao vivo, e as pessoas ligando e colocaram o áudio das pessoas falando por telefone. Então aquilo, entendeu? Então assim, eu estava no final de semana descansando no Rio, não estava nem em São Paulo. Eu fiquei vendo pela televisão, assim, primeiro ela me xingou muito, falou que eu era uma pessoa
que não era séria e tudo, e tal, e de repente a coisa se virou contra ela. E aí foi muito legal ver assim, aquele retorno, saber, eu sabia que eu estava falando a verdade, eu sabia, eu tinha provas, a gente, à época, jamais ia entrar nessa história se não fosse uma coisa fundamentada, entendeu? Uma coisa que mexe com a fé das pessoas, apesar da gente ter deixado o tempo todo muito claro que não estava em questão ali a questão da fé, da crença, do que as pessoas têm, mas sim aquela instituição e aquelas pessoas que fundaram a instituição, entendeu?